Esses dias a Nanda me chamou porque ela não estava encontrando uma coisa. Eu levantei, fui lá e achei. Em menos de 30 segundos o problema estava resolvido. Em uma outra situação parecida, ela procurou por alguns segundos, não achou e aí ela começou a chorar. E eu preciso confessar uma coisa. A minha vontade era levantar e resolver tudo de novo, porque seria muito mais rápido. Mas dessa vez eu esperei ela se acalmar e perguntei: agora que você chorou, você conseguiu encontrar? Ela respondeu não. Aí eu falei para ela: então vamos pensar junto. Se chorar não resolveu, o que dá para fazer agora? E foi ali que eu tomei consciência de um comportamento meu que talvez estivesse prejudicando muito mais do que ajudando. Será que até então eu estava realmente ajudando a Nanda ou eu só estava ajudando a resolver o problema daquele momento? Por quê? Se eu sempre encontro tudo por ela, se eu sempre resolvo tudo por ela, quando é que ela aprende a resolver sozinha? E antes que você pense que esse vídeo é sobre crianças, eu vou te mostrar que não é. Porque existe uma habilidade que eu tenho observado nas pessoas mais bem-sucedidas na vida. E não é necessariamente inteligência, não é talento, muito menos sorte. É a capacidade de olhar para um problema e pensar: o que eu vou fazer para resolver? Quando eu percebi isso, eu comecei a enxergar essa habilidade em todo lugar. Pensa comigo, existem milhares de médicos, mecânicos, empresários, todos são pagos para resolver problemas. Então, por que alguns ganham muito mais do que outros? Na maioria das empresas também. Quem cresce costuma ser a pessoa que consegue resolver problemas antes mesmo de alguém pedir. Então, caiu minha ficha. O mundo recompensa os resolvedores de problemas. E aí me veio outra pergunta que me fez refletir. Como que uma criança aprende a resolver problemas? Porque ninguém acorda aos 30 anos de idade e começa a desenvolver essa habilidade do nada. Ela precisa ser construída. E muitas vezes ela é construída justamente nesses pequenos momentos do dia a dia. Só que existe um desafio principalmente para nós mães. Porque vamos combinar, a gente é extremamente eficiente. A gente resolve rápido, a gente antecipa, a gente evita que os nossos filhos passem dificuldade. Seu filho fala: mãe, não tô achando meu tênis. Peraí que eu já vou buscar. Mãe, acabou o suco. Peraí que eu vou fazer mais. Mãe, ele pegou meu brinquedo. Calma aí que eu já resolvo. Não é assim? E eu não tô falando isso para te gerar culpa. Tô falando porque eu faço exatamente a mesma coisa o tempo todo no automático. Mas eu comecei a perceber uma diferença importante. Toda vez que eu resolvo um problema imediatamente para o meu filho, eu resolvo o problema daquele momento. Mas talvez eu esteja impedindo que ele desenvolva uma habilidade para a vida inteira. Porque resolver problemas é uma competência. E competência gera confiança. Inclusive, eu já gravei um vídeo inteiro falando sobre confiança, porque a maioria das pessoas entende completamente errado como ela é construída. Muita gente acha que ela aparece quando pensamos positivo ou quando acreditamos que somos capazes. Mas não é isso. Claro que ser otimista tem o seu valor, mas a confiança não nasce antes da ação. Ela nasce porque você agiu. Ela nasce quando a criança tenta, erra, pensa, tenta de novo e acerta. É nesse momento que ela começa a acreditar: eu consigo. E talvez isso explique por que pessoas que foram protegidas de todas as dificuldades na infância acabam chegando na vida adulta tão inseguras. Porque alguém sempre resolveu, alguém sempre decidiu, alguém sempre encontrou o caminho. E quando a vida finalmente exige uma solução, elas entram em pânico, porque nunca tiveram a oportunidade de descobrir do que elas eram capazes sozinhas. E hoje existe um desafio ainda maior. Nossos filhos cresceram em um mundo em que praticamente tudo vem pronto. Quando surge uma dúvida, o Google responde. Quando precisa fazer um trabalho da escola, a IA formata e escreve. Quando querem chegar a algum lugar, o GPS mostra o caminho. E eu não tô dizendo que isso tudo é ruim, muito pelo contrário, eu uso tudo isso.
A tecnologia economiza tempo. O problema começa quando ela economiza também o nosso raciocínio, porque existe uma diferença enorme entre encontrar uma resposta e desenvolver a capacidade de chegar nela. É justamente essa habilidade que eu não quero que os meus filhos percam. Foi justamente por perceber isso que eu decidi mudar uma coisa aqui em casa. Quando os meus filhos chegam com um problema, eu tenho me esforçado para não resolver imediatamente aquilo e sim devolver com uma pergunta. Por exemplo, mãe, perdi meu brinquedo. Onde você já procurou? Mãe, tô entediado. O que dá para fazer para mudar isso? Mãe, eu não consigo. Mas o que você já tentou? Percebe a diferença? Eu não abandono, eu não ignoro, mas em vez de entregar a solução, eu ajudo a criança a pensar em uma. E isso muda tudo. Porque o objetivo não é criar filhos que nunca precisem de ajuda. O objetivo é criar filhos que não se sintam incapazes sem ajuda. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Sabe o que é curioso? Esse exercício serve para nós também. Talvez exista alguma área da sua vida que você está esperando alguém resolver. Talvez você esteja esperando que o seu marido perceba sozinho tudo o que você faz. Mas será que ele sabe como você realmente se sente? Ou você está esperando que ele adivinhe? Talvez você esteja esperando reconhecimento no trabalho. Mas será que o seu gestor sabe todos os problemas que você já resolveu? Será que você aprendeu a comunicar o valor que entrega? Esperar é confortável. Resolver exige coragem. A criança aprende isso procurando um tênis perdido. Nós aprendemos isso enfrentando os problemas que estamos evitando. E talvez seja por isso que as pessoas mais fortes emocionalmente não sejam aquelas que não tiveram muitos problemas, mas aquelas que descobriram que eram capazes de resolvê-los. Então eu quero te deixar uma reflexão. Pensando em tudo isso que eu falei aqui, sabe qual é o maior presente que você pode dar para os seus filhos, para os seus sobrinhos ou para os seus netos? Ao invés de protegê-los de todos os problemas, esteja perto o suficiente para apoiá-los e longe o suficiente para deixar com que eles vejam que eles conseguem sozinhos. Porque um dia nós não vamos estar lá para encontrar o tênis, ou para resolver o conflito, ou para tomar decisão. Mas se fizermos bem o nosso trabalho hoje, eles estarão preparados para fazer isso sozinhos. E, sinceramente, poucas coisas me parecem mais valiosas do que isso.